Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite. Você tá me ouvindo legal? Rafa. Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo sim, Rafa. Eu não tô Beleza. vendo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Vamos lá. Rafael, primeiramente, boa noite. Obrigado por estar disponibilizando um tempo para estar conversando com a gente aí, batendo esse papo bem agradável sobre o futebol feminino, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso Não, o projeto. prazer é meu. Eu até peço desculpa pela paciência de vocês, porque já era ter rolado antes, né? Mas por alguns motivos não foi possível, mas hoje é um prazer aqui estar para a gente poder falar sobre o futebol feminino, que é algo que eu não gosto muito, sabe? Não sei se vocês repararam, eu não gosto de falar muito sobre o futebol feminino. Só faço isso há 10 anos só. Tá, né? Eu vou começar fazendo a minha primeira pergunta, que é o seguinte: por que hoje em dia, Rafael, não se investe tanto em futebol feminino? Então, é um pouco relativo isso, né? Porque assim, a gente tem que ter um ponto de partida aí. Eu acho que nos últimos 5 anos se investe, sim. Eu acho que nos últimos 5 anos o futebol feminino no Brasil cresceu bastante, o que não cresceu em 30 anos, por exemplo, né? Se a gente imaginar que o Brasil teve uma teve aproximadamente 40 anos aí que mulheres não podiam praticar futebol, né? A gente teve um ganho exponencial nos últimos 5 anos. Mas você tem razão quando você diz que realmente há uma defasagem no aspecto de investimento propriamente dito, mas é algo que se a gente comparar 5, 6, 8 anos, é o que melhorou bastante. Se a gente pegar alguns casos como o time do Corinthians, o time da Ferroviária, né? São times que têm patrocínios próprios, né? São times que se bancam. Poderia citar outros exemplos aqui, o Kinderman, que né, não está mais na agenda do futebol feminino, mas durante muito tempo se bancou. O Palmeiras certamente vai ter, se mantém com as próprias pernas, o São Paulo com algumas dificuldades também, enfim. Então acho que a pergunta hoje que dá para a gente fazer, né, para dialogar mais, o que mais precisa investir, né? Porque algumas coisas já foram investidas. Eu costumo falar que o futebol feminino hoje ele está num patamar que eu não imaginava. No entanto, ele está bem abaixo do que se esperava. Ele está bem abaixo do que a gente espera de uma modalidade em um país no qual a gente fala que é o país do futebol, né? E aí fica muito claro que país é esse. Então, assim, eu acho que se comparado a alguns anos, houve um aumento no investimento, mas não ainda longe do essencial, né? Longe do que a gente idealiza para um futuro de um futebol feminino mais sustentável financeiramente. Legal. João? Rafa, eu tenho 23 anos, eu venho de uma época que, assim, o futebol feminino tinha pouquíssimas competições ao longo do ano, quase não ouvia falar. Eu lembro que antigamente, assim, o único torneio de futebol feminino que eu via passando na TV, pelo menos na televisão aberta, era aquela competição que acontecia no final do ano entre seleções que a Band transmitia, não me recordo o nome agora, sabe? Hoje em dia, estou vendo Internacional. falar bastante de futebol feminino, né? Tem a ESPN transmitindo, Sport TV, tem Brasileirão, tem Libertadores. Hoje eu vi uma matéria no GE falando que a direção do Corinthians já está intercedendo junto à FIFA, querendo que o Mundial de Clubes seja realizado também na modalidade feminina, como acontece no masculino. Então eu queria te perguntar, por exemplo, quais avanços você vê no futebol feminino de uns 5 anos para cá, por exemplo, assim. O que há 5 anos atrás faltava no futebol feminino que hoje tem, na sua visão, assim? Faltavam clubes de camisa, faltava interesse das emissoras de TV, faltava interesse da própria mídia, sobretudo a mídia tradicional. Isso vem mudando, né? Hoje, o futebol feminino, assim como vários esportes femininos, né, estão na agenda da mídia esportiva, não por um negócio assim, vamos colocar elas em jogo, vai café com leite, mas vamos só para falar. Acho que hoje isso tem mudado. A gente teve aí o exemplo da Placar, né? A Placar que sempre teve o seu nome questionado quando se falava sobre esporte feminino, né? Pela maneira como se tratava as mulheres no esporte, né? Então hoje a Placar ela dedica, por exemplo, uma edição para falar sobre futebol feminino. Isso é um avanço. Hoje você vê a própria ESPN, né?
dedicando boa parte da sua agenda, né, dos seus horários para passar futebol feminino, campeonato inglês, campeonato italiano, passar a Libertadores, assim como a Sport TV tem feito, está fazendo agora com a Brasileiros Cup, enfim, isso mudou bastante. Eu acho que não é só uma coisa assim de fingir que gosta, tá? Acho que está havendo um interesse genuíno, né, em transmitir futebol feminino, em especializar pessoas para isso. Então, acho que é um processo que em 5 anos, há 5 anos, só para você ter uma ideia, era muito comum canais como a Sport TV, por exemplo, anunciar a transmissão de um amistoso do Brasil, chegar na hora de não passar. E no lugar passar, tipo, sei lá, torneio de tênis e não sei aonde, sabe? O que era um chute no nosso estômago, né? Que a gente sempre queria isso. Hoje não, você não vê isso. Hoje você vê. A gente tem pelo menos 3 canais, né? Dois canais fechados, né? Que é o Grupo Disney e a Sport TV, e a Band, né? Transmitindo o Brasileirão Feminino. E, eventualmente, uma vez ou outra, a Globo também transmite até o amistoso, né? Já transmitiu o amistoso, depois da Copa. Mas a Sport TV tem feito isso toda vez que o Brasil joga, né? No amistoso, a Sport TV tem feito isso. Então, isso mudou, por exemplo, né? A maneira como a mídia tradicional abraçou não é a palavra, né? Mas como deu espaço para que se transmitisse, se falasse mais sobre o futebol feminino. Acho que ainda é muito restrito ao jogo em si, né? Porque ao contrário do que a gente vê, por exemplo, no futebol masculino, acaba o jogo, você tem lá a mesa redonda, e vão falar sobre isso. Isso no futebol feminino acho que ainda falta, né? A gente vê isso muito na mídia independente. O próprio futebol feminino faz lives, eventualmente, pós-rodada de Champions League feminina, pós-jogo do Brasil. Tem uma live lá toda terça-feira, que é a nossa mesa redonda, onde a gente debate o que tem acontecido. As vibradoras fazem isso toda terça também, né? Isso vem muito da mídia independente, mas a mídia tradicional talvez, se tem algo que eu possa apontar hoje, dá um pouco mais de conteúdo sobre aquilo, né? Acabou o jogo, fala um pouquinho sobre o jogo, vamos analisar um pouquinho o que aconteceu, como foi construído aquele resultado, se tem, como se diz, polêmica de arbitragem ou não, que isso acontece no futebol feminino também, né? Mas vocês, isso acontece também no futebol feminino. Então, talvez isso que falte um pouco mais. No entanto, a diferença de, como você mesmo disse, né, do que é hoje e do que há 5 anos, realmente, muita coisa mudou, muita coisa cresceu e muito rápido. O que é bom. Mas, como eu disse lá no começo também, né, eu acho que é abaixo do que a gente espera ainda de um ideal, né, de futebol feminino mais presente. Meu querido Leonardo, você tem alguma pergunta para o nosso convidado? Isso. Primeiramente, dizer aí para Amanda Paula Batista mandou um oi para a gente aí. Muito obrigado pela audiência, Amanda. Sigam nos acompanhando aí, agradeço mesmo. E a todos que estão entrando aí e acompanhando o programa. Bom, primeiro, dizer para o Rafael, que ele não vai lembrar, eu acho que é óbvio, mas uma vez eu quis fazer matéria de futebol feminino lá por 2014, e o único que tinha contato que me passaram foi do Rafael. Então eu sei que o Rafael é muito, assim, chegou lá quando tudo era mato, né, vamos dizer assim. Então eu acho que o Rafael tem esse... dar os parabéns, porque eu lembro que quando era raro encontrar alguém que cobria futebol feminino, era praticamente só você, assim. Então eu te dou esses parabéns. A gente chegou a trocar uma palavra naquele tempo lá no... Mas enfim, hoje vocês veem que eu estou num estúdio diferente, eu estou em Pelotas. Pelotas que tem um time, que eu acho que o Rafael conhece, a Lobas, né? Que é do Pelotas. E desde 97 atua aqui no Rio Grande do Sul e é um dos poucos que investe mesmo na modalidade. Passou o Andressinha aqui, que depois foi para a seleção brasileira. E o que eu queria te perguntar, Rafa, comparado muitas vezes o futebol feminino no Brasil, até com os outros lugares, né? Eu vou te dar um exemplo. Uma vez eu conversei com um jogador brasileiro que atuou na Finlândia, e ele me dizia que uma vez que ele deu um choque de realidade, é porque ele falou que o time dele, o centro de treinamento do time dele era o mesmo das mulheres, as mesmas condições. E ele não via preconceito lá, futebol é coisa de homem, não sei o quê. Então ele dizia que na Finlândia tanto os meninos quanto as meninas jogavam. E eu queria saber se você conseguia ver isso em outros países, assim, que na Europa, assim, tinha muito espaço para as mulheres. Como é que você via isso? Acho que tem alguns exemplos, sim, do qual se trata o futebol como futebol, né? Não futebol para mulheres ou futebol para homens, né?
Existe até um caso recente na Islândia, que eles mudaram a nomenclatura do nome da liga, né? E isolaram a Liga Nacional Masculina e a Liga Feminina. Eles colocaram a Liga. Tem o teu nome lá, que é o patrocinador, que islandês. Vou ficar devendo, né? Porque faltei muitas aulas de islandês. Mas eles excluíram esse nome. E foi uma coisa tão simples que a gente trouxe esse debate para cá e sempre batia naquela besteira de falar assim, ah, mas isso é besteira e tal. Não, não é besteira, cara. O futebol é futebol, ponto. Né? Você trazer esse debate para cá assim, certamente é contraproducente. Não vai muito longe justamente por uma questão de preconceito mesmo, das pessoas assimilarem o futebol jogado por mulheres como parte integrante do futebol que a gente aprendeu a gostar, futebol que a gente ama. Então, esse fator que aconteceu na Islândia, para mim, me abriu muito a cabeça nesse sentido. Né? Você chamar um campeonato brasileiro de campeonato brasileiro. Você pode colocar grupo A, que talvez seja grupo de homens, ou grupo B, você pode colocar como você quiser, mas não separar por gêneros, né? Porque o futebol é um só. E é isso que é uma coisa muito legal. Então eu vejo isso na Islândia, vejo isso na Finlândia, vejo isso na Suécia, a maneira como se trata, como a mídia, por exemplo, trata o futebol. Você vê que as duas ligas têm espaços parecidos nas TVs, né? No próprio Estados Unidos também, que a Liga Norte-Americana Feminina talvez não seja das melhores tecnicamente, mas ela tem seu espaço. Na Liga Inglesa a gente está tendo um show de cobertura, e assim, está falando de BBC, a gente está falando The Guardian, enfim, canais de mídia muito potentes na Grã-Bretanha, que dão o devido espaço para o futebol feminino. Então você tem debates pós-rodada, você tem análises que estampam os jornais locais sobre uma vitória do Manchester City ou uma vitória do Chelsea, enfim. Você vê as atletas mais com status de stars, não sei se seria essa palavra correta, mas elas sendo mais reconhecidas no público comum, enfim. Eu acho que essa questão de tratar o futebol de uma maneira única, deve ser que em muitos países da Europa, na América também, mas no Brasil isso aqui vai demorar, tem muito espaço para andar ainda, para a gente debater nesse diálogo também. Eu gosto de falar que o futebol é um só, né? Eu evito ao máximo, embora sempre esbarro nisso, né? Tratar o futebol feminino como futebol feminino e não como futebol, mas eu sempre procuro não levar isso adiante, né? Eu me policio para tratar como futebol só, que é o futebol que eu conheci, é o futebol que eu me apaixono. Hoje, certamente, eu posso garantir para vocês que eu dedico meu tempo muito mais ao futebol jogado por mulheres, né? O futebol de mulheres do que o futebol jogado por homens. É muito comum eu esquecer jogo do meu time, assim, mas do feminino eu não esqueço, entendeu? Então, assim, a maneira como a gente lida com o futebol é de uma maneira nisso, né? É futebol. Tem bola, tem campo, tem gol. Para mim, eu acho que é uma linguagem que a gente tem que adotar aos poucos, sobretudo aqui no Brasil, para a gente também romper essa barreira do preconceito latente que existe de uma sociedade que é potencialmente machista. Potencialmente não, mas sistematicamente machista. Rafa, o João até comentou na pergunta dele sobre o Corinthians insistir, né, nessa questão do campeonato mundial para as meninas, né? Você vê isso como um sonho próximo ou algo ainda bastante distante acontecer essa modalidade? Lembrando que o Corinthians recentemente colocou 30 mil torcedores para assistir a final do Campeonato Paulista, né? Antes, eu até queria esqueci de agradecer as palavras do João também, que falou, já tinha falado comigo, enfim, obrigado. E só né, quando eu cheguei aqui, já tinha Lucas, já tinha o professor Edson também capinando espaço para gente. Eu sou muito grato por isso, principalmente pela Lucas, que é minha grande referência no jornalismo, sobretudo na cobertura do futebol feminino, que estava ontem lá na Granja Comari participando do maravilhoso evento que fizeram com as pioneiras, né, as atletas que jogaram na Copa de 90, 89, 90, enfim, um evento maravilhoso. Sobre o Mundial, a FIFA já sinalizou isso, né, só que ela jogou muito no colo das confederações continentais, né? Atualmente a gente tem a Libertadores, que é a Champions League. Tivemos recentemente agora um torneio embrionário 19 na Ásia também, que ao que tudo parece deve acontecer no ano que vem, né? Então faltaria aí
aí a Oceania, né, que tem lá os seus clubes já também, tem um projeto sobre torneio de clubes, e a CONCACAF. A CONCACAF acho que aqui vai ser mais difícil de se fazer, porque as ligas americanas, elas se fecham muito. Para dar um exemplo, né, tal como acontece no masculino, é difícil uma seleção fora da Europa arrumar um amistoso com um time europeu, porque eles estão em atividade o tempo inteiro, né? Agora, ou é eliminatórias, ou é a tal da Liga, da Nations League, que foi uma maneira da UEFA de se fortalecer domesticamente falando, né? Dentro da própria Europa. E a gente encontra essa dificuldade, essa resistência na CONCACAF também. É uma questão de tempo, né? Eu acho que é uma questão de tempo. O que pode acontecer, que chegou a acontecer, é, por exemplo, um patrocinador bancar um torneio internacional de clubes, né? É algo que já aconteceu há alguns anos. E o momento é esse, porque, ao contrário do masculino, a gente tem, no futebol jogado por mulheres, um equilíbrio um pouco maior, embora, né, a Europa, os times europeus já estão destoando um pouco, né? Já estão destoando, assim como acontece no masculino. Então, talvez seja o momento da FIFA fazer agora o quanto antes, porque a gente tem equipes potencialmente fortes aqui na América do Sul, e eu não estou falando só do Corinthians, tem o América de Cali, um time muito forte, tem o Independente de Santa Fé, tem os próprios times brasileiros como São Paulo, Palmeiras, Inter, temos bons times na Ásia também, sobretudo os times japoneses, né? Aí temos os times mais ou menos da África, e teremos bons times na CONCACAF também, né? Sobretudo os times americanos, até talvez algum time mexicano, se for o caso. Então, se tem um momento bom para que esse Mundial seja feito, esse momento é agora, né? Porque se você deixar para daqui 5, 6 anos, vai acontecer o que acontece no futebol masculino, a gente não vê o europeu ganhando título e disparando, né? Que é natural que está acontecendo. João? Rafa, ainda sobre o Corinthians, talvez, acho que o Corinthians é o grande destaque, né? Muito provavelmente do futebol feminino nessa temporada de 2021. Venceu o Brasileirão, venceu a Libertadores. A que você atribui a tanto sucesso assim, do Corinthians, né? O que o Corinthians fez de diferente em relação aos outros clubes? O Corinthians, ele antecipou aquilo que se cobrava tanto, né? A gente sempre colocou o Santos como um time modelo, até ali o início de 2012, né, quando o time parou, depois voltou, e o Santos era o modelo a ser seguido. Hoje é o Corinthians, sem sombra de dúvidas, né? O Corinthians recriou o formato de gestão de futebol. Então passou pelo marketing, passou pela maneira como você trata o time, passou pela maneira como o clube vê o futebol feminino, conta com uma questão muito, muito fundamental, que é uma torcida que é apaixonada, né? Você citou agora há pouco, aí a gente teve quase mais de 30 mil torcedores numa final de Paulista feminino. Hoje o Corinthians, depois de tudo isso, né, isso se reflete, por exemplo, num time que tem uma conta no Twitter que é uma das mais acessadas, que tem mais engajamento na América Latina. Vira e mexe aparece esses rankings, o Corinthians sempre está entre os 10 primeiros, né? No mundo também o Corinthians já aparece, né? Entre os 10, 5 primeiros, se não me engano. Então, tudo isso é resultado de um trabalho feito pro futebol feminino, que começa lá no marketing, começa com gestão, que começa com massificação da marca, não só no masculino, mas como um todo. E aí o torcedor olha para aquilo, o torcedor se reconhece, né? O torcedor se vê. Imagine quantas torcedoras, desde crianças até torcedoras adultas, não olham para o time feminino do Corinthians e se sentem participantes disso, né? É você democratizar o futebol de certo modo. Então, o que acontece no Corinthians é todo um processo que começou lá atrás, não só do time em si, né? Mas de como como gerir esse time, como gerir essa marca, esse potencial que a marca tem. E eu vejo isso potencialmente em outros clubes, como posso dizer, potencialmente como Palmeiras, São Paulo, né? Acho que o Inter também, hoje o Inter é algo próximo do Corinthians nesse sentido, né? A gente vê as redes sociais do Inter também aparecendo, né? Nesse aspecto. Enfim, eu acho que o Corinthians é o exemplo a ser seguido, e o que a gente está vendo é só a causa, né? A causa de tudo que a gente tem visto nos últimos anos. Um time campeão, com uma marca forte, com uma torcida que acompanha, com engajamento nas redes sociais, e por aí vai. É interessante ver como o Santos ele não decaiu, né? Na verdade, ele
ficou um pouco para trás nessa corrida com o Corinthians, né? Que eu lembro que há tempos atrás o Santos era, como você mesmo falou, o clube a ser seguido, né? Que era aquele as Sereias da Vila, né? E recentemente eu tinha assistido um jogo Sim. entre Santos e São Paulo aqui na Vila Belmiro e fiquei super chocado, porque é muito bacana de assistir. Eu sou um fãzaço do futebol feminino, né? Vi de perto a Formiga jogar contra a Cristiane, foi super bacana para mim, né? Léo? Ó, Oi, fala, Só João. deixa João só quer falar alguma coisa? só antes de passar a bola para o Léo, a gente recebeu uma pergunta no Instagram da Amanda Batista. Ela mandou na nossa caixinha que a gente abriu. E ela queria saber do Rafael de que maneira o futebol feminino foi impactado pela pandemia. Assim, eu não sei se. Eu até vou tomar cuidado, porque eu não sei se eu que fui otimista demais ou eu que achei que ia ser assim, um desastre. Mas eu acho que não foi tão afetado assim, não, sinceramente. Lógico que o futebol feminino ele tem uma outra geografia, mas isso acho que afeta também os times masculinos que têm divisões mais baixas, né? Então, a gente viu o caso de atletas que tiveram que fazer um segundo trabalho, né, para poder se manter e tudo mais. Nessas equipes apertou mesmo, foi um problema, mas assim como em todas as equipes, não só no feminino, mas em outras modalidades, né, que você não tem o mesmo apelo que tem o futebol, por exemplo, né. Mas eu acho que, por exemplo, os números de audiência foram maiores, muitos desses jogos foram streamados por YouTube, Twitch, enfim, Eleven, né, os canais Eleven, enfim, e a gente teve aumentos e mais aumentos de audiência. Então, eu achava que o futebol feminino seria meio que largado, assim, porque o que acontecia muito, né? A gente sempre tem as Olimpíadas e a Copa como o ponto focal onde as pessoas se interessam. Acho que vocês também já passaram por esse período também. E é muito comum a gente ter uma memória afetiva da seleção ou em Olimpíada em Copa. Simples assim. Então, o que acontecia? As pessoas chegavam para a comunidade do futebol feminino, para começar esses torneios, depois elas iam embora. E em 2019 elas ficaram. Elas chegaram e ficaram. Quando aconteceu a pandemia, a leitura que se fazia era: vai acontecer a mesma coisa, o interesse vai se esvair, né? E não, o interesse aumentou bastante. O interesse aumentou bastante. Isso eu falo nas redes sociais de canais independentes como o meu. Eu posso falar de citar outros também que tiveram esse tipo de ganho. Posso falar também na maneira como os jogos começaram a ser transmitidos cada vez mais pela internet. A entrada na TV também, né? Quantas vezes a Band não anunciou um recorde pro horário, né? De audiência por causa do futebol feminino, né? Se fala de 4, 5, 6 pontos, você acha pouco, mas a Band não tinha isso naquele horário, naquele espaço, naquele dia, né? E a gente tem mais de 100 mil pessoas assistindo uma final, por exemplo. Enfim, nesse aspecto, eu acho que não foi tão afetado assim. Lógico, financeiramente, muitos clubes tiveram muita dificuldade. Acho que o Kinderman talvez seja um dos mais afetados nesse aspecto, mas muitos clubes foram afetados, sobretudo aqueles times que já não têm um aporte tão grande assim, né? Atletas que se dividiam em outras funções para se manter em casa e tal, mas de um modo geral, né, de um modo de engajamento, por exemplo, a pandemia não afetou tanto assim o futebol feminino como eu honestamente imaginava que ia afetar. Leonardo? Oi, Rafa. Até em cima do que eles estavam falando, por exemplo, da questão do Corinthians, do Santos, e eu tô vendo que é muito legal, por exemplo, você vê o Corinthians tendo sucesso todo, porque eu imaginava o seguinte antes, que para dar certo o futebol feminino, teria que talvez evitar competir com o futebol masculino no mesmo local. Por exemplo, pegar alguns exemplos aleatórios. Equipe de basquete em São Paulo, talvez não desse certo. Aí o que acontece? Tem o basquete em Franca. E Franca hoje é uma cidade que consome basquete porque o time de futebol lá não é bom. Osasco, com vôlei, tem um time de vôlei que é muito bom e tal. E eu imaginava muito que o futebol feminino tinha que fazer mais ou menos esse caminho. O Caçador, por exemplo, como você falou, o Kinderman, para quem não sabe, é de uma cidade de Caçador, no oeste catarinense. Embora agora caiu esse argumento mesmo, né, porque o time passou por um problema sério aí, mas era uma referência no futebol feminino, um dos poucos que apoiava. Eu queria saber se você acha que essa ideia, talvez assim, de sair um pouco, talvez, dos centros grandes e ir para uns centros menores que tem algum investimento, pode ainda ser uma boa saída?
eu acho que o futebol de mulheres tem esse potencial muito maior do que o futebol jogado por homens, né? Uhum. Lógico, eu acho que os clubes de camisa ajudam muito nesse processo, ajudam bastante. Só que a gente não pode ignorar a geografia do futebol feminino, que ela é montada em clubes, muitos deles fora dos centros, né? Você está falando de Ferroviária, São José, Kinderman, tinha o Foz Cataratas, que já foi campeão nacional, o Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, o São Francisco do Conde, o Iranduba, o Tunaluso, enfim, equipes que, né, o Saad, que era de São Paulo, e depois foi para Mato Grosso e foi campeão no primeiro torneio, a primeira Copa do Brasil. Então, acho que uma das discussões que se tem, né, no futebol feminino é o fortalecimento dos estaduais, né? Fortalecer os estaduais por quê? O futebol jogado por mulheres ele tem um potencial maior de descentralizar essa hegemonia, vamos dizer assim, né? Porque muitas dessas atletas estão espalhadas pelo Brasil, né? E essas atletas precisam jogar. O que aconteceu? Elas não tinham de jogar. E elas vêm para São Paulo, vão para o Rio, vão para Minas. Brasília agora tem se tornado um grande centro do futebol feminino, né? Elas não têm onde jogar no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste. Não tem. E agora, quando você tem uma ideia, né, por ter que nem o campeonato pernambucano já está passando por um processo parecido, ainda que pequeno, né? O campeonato cearense, que mais? O campeonato no Tocantins também, que agora tem algo que você tem aqui em São Paulo, né, que tem um departamento especializado para o futebol feminino. Não sei se, eu acho que é Tocantins, talvez eu esteja errado. Mas a gente vê que nesses centros, né, nessas regiões, há um potencial muito grande de você criar forças, né, que não sejam das capitais. Ou que, se forem das capitais, não sejam das capitais do Sudeste, por exemplo, né? Você tem aí Bahia, você tem aí o Sport Recife, que já foi grande em algum momento, precisa se reerguer, você tem Ceará e Fortaleza, equipe que tem potencial para chegar numa Série A, né? Você tem o SMAC do Norte, que já está na Série A. São exemplos que a gente pode ver aí e usar eles para puxar, né? Para você cobrar das federações estaduais que se tenha esse cuidado com o fomento da modalidade nesses lugares. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que o futebol para mulheres tem mais potencial de descentralizar essas forças, né, do que no masculino, que já é muito consolidado. Rio, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul e tudo mais. Eu acho que, por exemplo, o Nordeste tem um potencial imenso, imenso no futebol feminino, por ser talvez o lugar onde mais cedeu mulheres para a seleção, né, na história, talvez, fazendo um levantamento disso, provavelmente vai chegar algo próximo dessa constatação. E tem times que já emergiram a ponto de serem fortes, mas depois, por não ter essa saúde financeira, caíram. Mas se tivesse uma continuidade, não tenho dúvida. Eu acho que o Norte e o Nordeste, por exemplo, hoje seria grandes centros do futebol jogado por mulheres. Cauã. A gente só, João, antes de te interromper, João, se eu só agradecer aqui o pessoal que está comentando aqui com a gente. A mim mandou um abraço, tá? Obrigado pela audiência. O SBT Club também acabou de mandar um abração pra gente. Já avisou que daqui a pouco tem a Arena SBT. Todo mundo ligadinho. Passa a bola para você, João. O que você manda? Eu vou me despedir já de vocês, porque eu preciso ceder o lugar aqui para a Tainá, nossa companheira, entrar também. Ela também tem perguntas para o Rafa. Mas antes de eu sair, eu quero deixar uma pergunta para ele sobre o Flamengo, né? Que é outro clube que vem fazendo altos investimentos no futebol feminino. Na semana passada, anunciou a contratação de um técnico. Olha que curioso. O Luiz Andrade, que pertencia ao Benfica. E agora, nos últimos dias, vem sendo especulado a possível contratação da atacante Bia Zanerato, que estava no futebol chinês. Só que tem mais gente nessa briga aí pela jogadora, né? O Palmeiras também está na disputa. Eu quero saber do Rafa, antes de eu me despedir aqui, qual dos dois clubes ele acha que a Bia se encaixa melhor e quais as características dela, né? Ela é uma das grandes jogadoras também, né, do futebol feminino. Onde se encaixar, acho que talvez se encaixe em qualquer time, né? Baseado no que ela fez no Brasileiro passado, não tenho dúvida. Só um detalhe sobre o André, né, o novo técnico do Flamengo, ele jogou com a Darlene, né, que é a atual atacante, e isso facilitou, né, a vida dele para o Brasil. O Flamengo certamente vai dar uma mexida no mercado da bola nessa próxima janela, não tenho dúvida disso. Além da Bia, tem a possibilidade da Duda, né, jogadora de São Paulo também,
ir para o Flamengo, enfim. E o que se discute no Flamengo é o Flamengo assumir de fato, né? Largar essa parceria com a Maria, que eu não acho benéfico, até para contexto mesmo. Em 2019, o Flamengo tinha uma vaga garantida na Libertadores. E o período de Libertadores coincidia com a Copa Militar, o Mundial Militar. E o Flamengo decidiu, por ser o time da Maria, disputar o torneio militar, que eu achei uma loucura absurda. E dali você começa a cobrar. Gente, o Flamengo, assume esse time, pelo amor de Deus, né? Imagina o Flamengo com a marca que tem, com o potencial que tem. Hoje é um dos times financeiramente mais saudáveis do país, ainda que tenha as dívidas que, né, todos os times têm. Mas o Flamengo tem condições de montar um timaço e manter, né, cuidar desse time de mulheres. E então acho que o Flamengo vai dar uma sacolejada aí no mercado, não tenha dúvida disso. Hoje, e aqui na informação, é apenas uma impressão, tá? Acho que a Bia está mais próxima do Flamengo, tenho essa sensação, mas o Palmeiras não vai deixar barato, porque a Bia nos últimos anos atuou pelo Palmeiras, foi muito especial tê-la no time no time verde, né, no Palmeiras. Ela atuou muito, foi o principal nome talvez do Brasileirão, ainda que não tenha jogado a fase final, na minha opinião foi o grande nome do Brasileirão, porque o que ela fez na primeira fase foi algo absurdo, né? Ela mudou uma maneira do time jogar, coisa que acho que nenhuma outra atleta teve em outro time. Ainda que a gente tenha o Corinthians, né, nesse ano também, que hoje talvez seja um grande exemplo de time em campo. Mas eu acho que vão ter alguns aspectos aí que vão fazer com que a Bia escolha o Flamengo. Repito, não é informação, apenas uma impressão. Quem conseguir a Bia certamente vai adquirir bastante aí para o seu time. E o Flamengo vai ser esse time no próximo ano, né? Que o Palmeiras foi nesse ano, né? O Palmeiras contratou muita gente, virou o time que todo mundo olha e fala: esse time vai bater de frente com o Corinthians e tal. É o Flamengo em 2022, não tem dúvida nenhuma disso. O Flamengo vai ser esse time que a gente vai olhar e vai falar, vai estar nas cabeças também. Mas assim, você tem que ter um time bom, tem que ter um bom treinador, que não adianta nada você contar atleta e não ter um bom treinador. Me parece que o André é um bom treinador, acompanhei pouquíssimo do trabalho dele em Portugal, mas um pouco que acompanhei os padrões do futebol português, ele fez um bom papel. Bom, a minha pergunta para o convidado, eu acho que a gente está tendo público para o futebol feminino, estamos tendo uma ascensão. Eu queria saber de ti o que tu acha que faltou ter aquele estalo para os patrocinadores começarem a investir nos times, a ver o futebol feminino com uma outra cara. Eu acho que tem muito a ver ainda de preconceito, né? De como se olha para o futebol jogado por mulheres, né? Não se olha... Mulheres que gostam de futebol, torcem para times, compram camisas, vão a estádio, compram pay-per-view, debatem sobre futebol, tem várias contas, né, feitas por mulheres. Eu acho que, sinceramente, se eu sou dono de uma empresa de marketing, eu não sou nada especialista em marketing, tá? E não vê esse potencial, e vê que essa equipe não está vendo esse potencial, olha, vocês não são tão bons assim quanto parecem, né? Vai perguntar lá para a Estrela Galícia o que foi estampar a camisa do Corinthians e agora fazer isso com a Ferroviária, né? Pergunta lá para eles se não vale a pena. Pergunta lá também, deixa eu tentar de outro exemplo aqui, que foi do Corinthians, inclusive. Não vou lembrar agora de outro exemplo, mas, né, equipes que estamparam, ainda que de uma maneira pontual, que estamparam camisas de times, como fizeram no São Paulo também. Pergunta se valeu. Vamos falar que valeu. O que eu vejo é que, assim como a sociedade de modo geral, a maneira tal do marketing, né, das grandes empresas não olham ainda para o potencial que tem a mulher jogando bola, né? Não olha. A gente está em 2021, em 2019, 2020, que começaram a ter a percepção de medir quantas mulheres estão envolvidas com futebol, seja assistindo, comprando camisas, coisas do tipo. Em 2019. Vai me dizer que a mulher começou a gostar de futebol em 2019? Não faz sentido isso. Não faz o menor sentido isso, né? O que acontece é que elas sempre gostaram, só que sempre foram negligenciadas. Por quê? Quando ela fala que gosta de futebol, sempre tem um babacode falando assim, você gosta mesmo? Então fala aí a seleção de tal coisa. Você sabe o que é impedimento? E aí, né, você inibe mulheres de ir para o estádio porque elas não se sentem confortáveis e seguras.
você inibe mulheres de falarem sobre futebol porque ela está rodeada de um monte de cara que acha que quando ela fala isso é só para agradar homem, já está provado que não. Enfim, e eu acho que isso se reflete também na maneira como o marketing vê o mundo feminino no meio disso, né? Esse contexto feminino no meio disso, que não é uma parte à toa, não é a parte do futebol, é parte do futebol. Mais de 50% das mulheres acompanham, compram camisa de time, 51%, não sei se essa é a medição atual, mas enfim, 52% de mulheres que pagam pay-per-view, que acompanham, que, né? E é uma discussão que se tem, por exemplo, nos games, que é uma área que eu gosto também, né? Que mais de 50% das mulheres jogam jogos virtuais o tempo inteiro, e agora que estão vendo o mercado, acho que nesse aspecto já estão muito mais avançados lá do que no futebol, por exemplo. Mas eu acho que no futebol ignoram muito justamente por essa questão que eu falei agora, né? Ainda se vê, né? Não se vê com segurança investir no esporte feminino. O que, lamento, que pena, ainda que já temos alguns exemplos, né? A Nike, por exemplo, é uma das marcas que tem feito isso bastante, a Adidas também, né? Mas acho que é pouco ainda, né? Tem muito mercado aí para você aproveitar no futebol feminino, por exemplo, enfim. Eu acho que é uma questão que já deveria estar encaminhada, mas acredito que em breve a gente vai ver uma mudança muito, muito radical nisso. Legal. Em cima do que o Rafa falou, de algumas comentaristas, né? Eu gosto bastante da Isabela Moraes, do Grupo Bandeirante. Sou muito fãzaço dela. Rafa, recentemente a gente teve o término, né, do Avaí Kinderman, né? Eu queria saber, para você, como é que impacta isso no futebol feminino, né? Esse fim da parceria do Avaí com a família Kinderman. Falei um pouco, mas eu acho que se por acaso tiver a resposta não tiver muito a ver com a pergunta, você me pergunta novamente, porque eu falei um pouquinho, mas eu acho que eu sei o que você quer dizer. Bom, o Salésio Kinderman, né, como todos sabem, era o presidente do Kinderman, ele começou um trabalho há mais de 10 anos, que como tinha o futsal, tinha o futebol também, e o Kinderman é um desses exemplos que a gente gosta de falar, né, que é um time fora do eixo, muito bem sucedido. Campeão de Copa do Brasil, multicampeão no estado, disputou Brasileirão por 2 vezes, né? Só que enfrentou o Corinthians, né? Que é difícil também você ganhar algo do Corinthians nesses últimos anos. Mas era um time, assim como a Ferroviária também, assim como o São José durante muito tempo, equipes que não fazem parte do eixo, mas sempre estavam lá em cima, né? E muito por causa do Sr. Salésio. O Sr. Salésio Kinderman sempre foi incentivador do futebol jogado por mulheres, né? E ele, infelizmente, faleceu. E a família, que não tinha muito conhecimento disso, né, viu que não tinha como seguir, porque muito do que o Kinderman gastava era da própria família, era do próprio Salésio. Tinha lá seus patrocinadores e tudo mais, mas não tapava esse buraco. E aí a família Kinderman decidiu sair de cena, né? Há uma expectativa de que o Avaí assuma esse time, né? O Avaí ele vai ter uma eleição agora, não sei se já teve, ou vai ter uma eleição, e uma das chapas é de uma mulher, que também me faz de nome. E ela sempre se disse muito interessada em investir no futebol feminino, né, no futebol jogado por mulheres. Então pode ser uma expectativa. Mas mesmo assim já é difícil, porque essas atletas já saíram do Kinderman, já romperam seus vínculos, né, já estão reforçando outras equipes. Vale lembrar que o Kinderman tinha um plantel muito interessante, né, uma equipe que disputou bravamente uma Libertadores agora, da situação que estava, disputou uma Libertadores e caiu em pé, pode-se dizer assim, certamente. Então, assim, quando uma equipe dessa passou por uma dificuldade, é natural que as outras equipes olhem e falem, essa aqui pode reforçar meu time. Aí o outro time olha, não, mas essa zagueira aqui é o que eu preciso. Aí o outro, essa mulher aqui combina comigo. E aí vai acontecer isso, né? Mas é uma pena que a gente tenha perdido mais um time por não ter essa política de se compreender que o futebol, como eu disse lá no começo, faz parte da cultura futebolística. Né? O futebol jogado por mulheres é futebol. Então, você imagina, sei lá, um time como o Fluminense passando por esse tipo de perrengue? E olha que a gente tem muitos exemplos aí, o Cruzeiro. Você imagina o Cruzeiro fechando as portas? Você não imagina, por mais dificuldade que esses times passam, você não imagina esses times fechando as portas. E por que os times femininos precisa ser esse, né? Quando se há uma grande crise no clube, é o time feminino que sofre mais.
Eu acho que isso tem mudado, tá? Eu acho que estão olhando mais o futebol feminino como algo a longo prazo, não como gasto, e sim como investimento, mas ainda há muito que a gente crescer nesse aspecto para evitar que novos Kindermans, né, percam aí seus espaços na modalidade. Legal. Léo. Em cima disso, eu acho que hoje a gente tem um fenômeno no Brasil que é a Marta. E eu acho a Marta é um fenômeno curioso, porque assim, eu acho que ela é aquela pessoa que talvez tinha tudo para dar errado e deu certo. Ela veio lá do interior de Alagoas, de uma família muito pobre, e isso, claro, levou muito uma revolta interna, né? Eu já conversei, inclusive, com jogadoras de futebol que conviveram com a Marta quando ela era mais nova e diziam que era muito difícil lidar com ela, com o temperamento dela, com o jeito dela, arrumava muita briga, talvez você já tenha escutado essas histórias, né? Não era uma pessoa muito querida ali. E ela conseguiu romper tudo isso, felizmente, e se tornar esse símbolo do futebol brasileiro feminino, vamos por aí. E eu queria saber, se você acha que ela tivesse uma condição melhor, assim, talvez não só de família, mas de estrutura de apostar antes no futebol, mas tudo melhor, você acha que ela poderia ter ido muito mais longe na carreira? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Cara, se com todas as dificuldades ela fez o que fez... Por isso que eu falo, ela fez muita coisa. Ele fez muita coisa. E que, assim, se você olha as marcas da Marta, você imagina alguém alcançando o que ela alcançou nos próximos anos? Não, cara. Acho que vai demorar muito para alguém alcançar o que ela alcançou, né? E a gente está falando de atletas que tiveram toda uma base. Por exemplo, Brit Prince, que foi uma das melhores que eu vi na história. Ela teria potencial para ter 4, 5, porque além das condições que o futebol a recebeu, que certamente foram muito mais amigáveis e amistosas do que a Marta, ela tinha o talento dela, no qual ela pôde aprimorar cada vez mais. Christine Sinclair, a canadense, que finalmente ganhou um ouro, né, que também eu sou fã. Ela tem um outro contexto de vida que faria sentido se hoje a Sinclair tivesse 6 prêmios. Óbvio que a gente ia citar o talento dela e tudo mais, mas a gente não ia citar os problemas que Marta teve quando começou a jogar. Então, assim, eu acho que Marta alcançou o inatingível por tudo que ela tem. Então, por isso só, você já pode colocar ela num pedestal, assim, gigantesco. Eu só fico meio assim de falar como o maior nome do futebol, talvez o melhor com certeza, tá? Talvez o melhor com certeza, mas o maior ainda eu acho que Formiga, e acho que o Formiga transcende o futebol, né? A gente está falando de uma das melhores do esporte. No Brasil, com certeza, eu coloco aí entre as 10 maiores do esporte nacional, sem sombra de dúvidas, né? E que também teve um caso parecido com o de Marta, né? Teve muitas dificuldades para exercer o futebol. Durante muito tempo, ela não foi reconhecida como deveria, ela começou a ser reconhecida de 4 ou 5 anos para cá, mas a Formiga já era Formiga em 2008, já era Formiga em 2010, 2012, 2015, né? Já era um absurdo. E a gente está falando de uma atleta que jogou durante 20 anos no seu auge. Você lembra algum atleta que durante 20 anos esteve no seu auge em suas modalidades? O Cristiano Ronaldo talvez chegue próximo disso, né? Mas, sei lá, quantos anos que ele está aí na ativa? 15, 17 anos? O que também é algo surreal, né? O Messi, enfim. Mas a Formiga, ela transcende o futebol. E a Marta idem pelo significado que tem de uma mulher que saiu veio de onde veio, né? Passou pelo que passou e conseguiu ganhar 6 bolas de ouro numa época que a gente tinha uma infinitude de atletas com talento parecido com o de Marta. Só que a Marta é tão especial, mas tão especial, foi tão diferenciada, que ela alcançou inatingível. Eu não vejo um outro atleta nos próximos anos assim atingir o que Marta atingiu. Pois é, isso da minha pergunta e da sua resposta também faz a gente refletir, né? Quantas Martas, ou claro, nem tanto com o talento da Marta, mas quantas meninas boas a gente não tá perdendo por aí, né? Sim. Porque a Marta consegue muito mais pelo talento do que pelo trabalho. Agora, você imagina quantas meninas boas não estão aí com trabalhos que não foram feitos, foram jogados fora, né? Isso é uma coisa que sempre fica essa dúvida. E é uma coisa que assim, fica batendo na minha cabeça o tempo inteiro quando a gente pensa sobre base, por exemplo, né? Novamente, né? De 5 anos para cá, parece que o futebol começou há 5 anos, né? A gente fala tanto disso. Mas de 5 anos para cá, a gente tem mais times apostando em base. A gente tem o Centro Olímpico, que é uma das grandes forças da base. Hoje a gente tem São Paulo, Inter, Ferroviária, que ganha a Liga de Desenvolvimento. O Corinthians está aparecendo agora também no cenário nacional de base. O Inter, que já foi
campeão assim como São Paulo, o Santos sempre foi, o Fluminense revelando muito atleta, enfim, temos vários exemplos aí. E aí a gente pensa em duas coisas. Uma, nesses 40 anos que o Brasil passou pela não prática do futebol feminino, né, por mulheres, que mulheres foram proibidas de praticar. E mais, depois que isso voltou à tona, voltou ativa no início da década de 90, a negligência que se tinha com mulheres jogando bola. Então a gente está falando aí, brincando, 40, quase 50 anos de defasagem. Quase 50 anos de defasagem. Quem sobrevive a 50 anos de defasagem? Eu acho que com muito, muito pouco, acho que o Brasil tem feito muito ainda. Eu acho que hoje a gente consegue revelar muita atleta boa. Hoje a gente tem na seleção atletas que, quando apareceram, a gente já olhava com outros olhos. A diferença hoje também é que atletas já chegam na seleção mais preparadas, né? Com percepções físicas, táticas, responsabilidades diferentes de carregar a história do futebol, que, embora não tenha títulos, né, mas é muito expressivo. Né? É só você ver como a Formiga foi tratada quando ela anunciou, né, sua saída da seleção, como atletas do mundo inteiro, acho que até mais aqui no Brasil, inclusive, tá? Atletas do mundo inteiro reverenciando a Formiga. Né? Atletas norte-americanas, suecas, dinamarquesas, espanholas, todo mundo reverenciando a Formiga como deveria ser. Então, eu acho que o Brasil é gigantesco, apesar de não ter existido, é gigantesco. E as bases, né, o futebol de base, as meninas que estão chegando lá agora, me parece que elas têm, além de elas serem mais emancipadas, né, no sentido de independência mesmo, elas também são muito, me parece que elas são um pouco mais conscientes da responsabilidade que é carregar o futebol feminino brasileiro, por tudo que já passou o futebol feminino brasileiro. E o que me deixa otimista, de verdade. Mas é como você disse, né? A gente olha para trás, quanta menina que a gente não perdeu, né? Isso é uma pena. E menina que a gente perdeu porque os pais não gostavam de jogar bola, porque o irmão batia, porque ela era agredida, porque, sabe? Não era um ambiente nada confortável, nada convidativo para essas meninas. Hoje é. E ainda que não seja, elas batem de frente, elas cobram isso. Elas cobram que isso também esteja para elas. Então, por isso que eu falo dessa emancipação também, e que faz a gente olhar para frente com muito mais otimismo. Tainá? Eu concordo com tudo isso que tu falou, só queria dizer que eu sou uma pessoa apaixonada por futebol. Eu nunca joguei pelo motivo dos meus pais não deixarem, apesar de eu sempre querer estar correndo atrás dos meus irmãos, eu não podia, porque ou eu ia levar uma pancada, ou eu ia me machucar mais. Então só me restou ficar olhando olhando meus irmãos jogarem, olhando TV sobre futebol e eu acabei me apaixonando. Ouvi muito também que tu comentou logo no início da adolescência, quando eu comecei a demonstrar mais interesse pelo futebol, uma coisa que foi sempre desde pequeno, mas eu nunca fui de falar muito sobre isso. Ouvi muito, tu não entende nada de futebol, o que tu quer se metendo? Tu sabe de futebol, então me explica o que é impedimento, sabe? Perguntas bestas. Isso é muito interessante também ter o futebol feminino hoje, porque tem representatividade. Quando eu era pequena não tinha isso. Tinha Marta, mas não era tão televisionado, não tinha tanto publicidade em cima disso. Isso é muito legal, a ascensão que está tendo o futebol hoje. E você ligar uma TV, por exemplo, ver como foi citado aí, né, Isabelle narrando, Helena Trevisan, Natália Lara, Renata Mendonça, Ana Thaís comentando. No Central do Apito tem a Fernanda Colombo falando, Renata Ruel, que, enfim, grandes amigas também, do qual eu sou fã e me espelho muito nelas também. Esse lance de comentar futebol feminino não era muito comentarista, não. Ainda não sou, não me considero comentarista. Mas de ter participado de transmissões para comentar, isso foi muito por causa de Lucas e Ana Thaís. Ju Cabral também. Então, assim, Lógico, eu tenho homens do qual eu tenho muito... Eu vejo como influência, mas eu tenho muito mais influências femininas, justamente porque o futebol feminino me trouxe, né, mais por esse lado, e do qual sou muito grato. E ainda bem que eu tive essas influências, porque tem outras percepções que eu acho que eu não teria, né? Se eu tivesse tido essas influências somente vinda de homens. Então, assim, é legal você falar isso, que hoje você se sente mais confortável, mas por outro lado,
né? Quanto tempo vocês precisavam desse conforto para gostar de futebol, né? E isso se aplica em vários outros aspectos também. Fórmula 1, que é outra coisa que eu gosto muito também. Hoje você entra no Twitter, você vê um monte de menina comentando, assim, isso é o máximo, acho o máximo isso. Porque você muda a linguagem, você democratiza aquela paixão que a gente sempre teve. E o futebol que eu aprendi a gostar quando era pirralha, era o futebol que todo mundo curtia, né? Eu não sei em que ponto isso se perdeu, ou eu não tinha percebido, né? Talvez sempre foi assim, mas eu não tinha percebido, no qual somente um grupo específico era permitido gostar de futebol, né? Então, e outra, hoje, né, com toda há uma elitização do futebol em curso, e com tudo isso a gente está resistindo, né? A gente, mulheres, homens pretos, mulheres pretas, comunidade LGBT, trans, todo mundo resistindo, porque quer curtir futebol também, gente. O futebol é bom demais. Que raio é esse futebol que todo mundo quer pegar no futebol, como se fosse um negócio assim? Deixa de curtir, deixa de ser feliz também. E, quer dizer, deixa nada, né? Tem que deixar nada. A gente vai curtir. Vocês querendo ou não. Quem não quiser que a gente curta, morde as costas e, sei lá, vai ficar assistindo lá aqueles caras chato comentando sobre futebol. Mas que bom, legal ver esse relato aí. Eu tenho algumas meninas também que trabalham comigo no Planeta Futebol Feminino, que é o mesmo caso. Queriam jogar futebol, por algum motivo não puderam jogar futebol. Mas hoje estão entrando, tem a Amanda que é comentarista, tem a Duane que é comentarista, e são, assim, a Thaís e a Viviane são comentaristas fabulosos, que eu tenho certeza que em breve muita gente vai e deve conhecer, porque elas são, enfim, fantásticas. Rafa, na sua opinião, o que fazer para trazer mais mulheres para a modalidade? Jovens e crianças também, para estar trazendo para essa modalidade, que é o futebol feminino. Assim, tornar um ambiente confortável para elas. Simples assim. Né? Tornar um ambiente mais confortável. Porque é como eu falei no começo, né, cara? Tipo, que graça vai ter, com que coragem eu vou para um estádio, sendo que eu posso ser assediada, né? Com que cara que eu vou querer comentar sobre bola com, sei lá, com os meus amigos, e eles vão ficar me enchendo o saco, porque eu falei que eu gosto de futebol. Sabe? Acho que não é nenhuma questão de que precisa. Elas vão tomar esses espaços, elas têm que tomar esses espaços, né? Elas sempre estiveram ali. Acontece que assim, inviabilizavam a presença delas, né? Então, acho que o momento é justamente muito propício, porque cada vez mais se combate quem se opõe a isso, né? A gente não bate mais a cabeça pra gente que quer ser racista, que a gente quer ser machista, não bate mais a cabeça, né? A gente vai pronto. Se tenho certeza, Tainá pode me confirmar, mas se você for com um grupo de amigas e amigos para um estádio de futebol, tanto suas amigas, talvez como seus amigos, vão te proteger se alguma coisa acontecer, né? Vocês vão estar mais unidos em relação a isso. E aí esse cara que acha que pode fazer qualquer coisa, ele já não pode mais fazer qualquer coisa, né? Porque vão gravar ele, vão mostrar a cara dele, ele pode perder emprego, e que perca mesmo, entendeu? Então acho que a pergunta que deve ser feita não é o que falta, é como a gente pode tornar esses espaços mais confortáveis para que mulheres, comunidade LGBT, possam desfrutar do futebol, não só do futebol, mas, né, de todos os bens que a gente gosta de esporte, Fórmula 1, vôlei, sei lá, qualquer outra coisa. Bacana. Leonardo? Eu pegar a pergunta ali do João Marcos, né? Ele estava falando da questão da Formiga, né? Que desde 1996 estava na seleção, anunciou a aposentadoria. Você já chegou a falar emendando na minha pergunta, né? Que ela era a maior atleta do Brasil, né? Da história, possivelmente. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa sobre a Formiga em cima da pergunta do João. Cara, a Formiga, eu sou suspeito de falar da Formiga. Eu fiquei, assim, muito chateado da maneira como a CBF tratou a despedida da Formiga, né? 3.000 pessoas, sabe? 2 dias antes você não sabia quanto custava o ingresso, você não sabia o horário do jogo, isso não é nada convidativo. Me parece que não conversaram muito com a treinadora sobre isso, né? Porque, assim, a princípio era uma data FIFA. Aí dessa data FIFA virou um torneio amistoso, com 3 times, né? E no meio disso, vamos aproveitar e vamos, né? Vamos fazer uma homenagem para a Formiga. E aí, acho que foi o erro. A Formiga, ela merece algo muito maior. A Formiga, ela merece estádio cheio. Ela merece um jogo
com, sei lá, com as atletas que jogaram pela no PSG, no São José, as atletas históricas, Cici, Kátia Silene, ela merece algo grandioso. A Formiga merece algo grandioso. E como eu disse, a única coisa que eu sinto, não sei se a palavra é pena, mas uma coisa que eu lamento, ela, que bom que ela teve reconhecimento, que ela de fato mas que ela teve reconhecimento de poucos anos para cá. Porque a Formiga, eu lembro no São Paulo e São José, o que essa mulher fez não está escrito. Não está escrito. Não tá... Defendeu, atacou, deu carrinho, defendeu a bola em cima da risca, deu passo para gol. 49 minutos estava dando carrinho. Você fala, gente, essa mulher ela não para. Como que essa mulher não tem esse reconhecimento, sabe? Mas que bom que ainda teve tempo, por exemplo, em vida, né? De ter um reconhecimento desse em vida, né? E que ela vai poder atuar ainda, finalizar a sua carreira no São Paulo, quem sabe até no próprio São José, também no qual ela tem muito apego. Eu, como torcedor de São Paulo, eu honestamente confesso que eu espero de coração que ela termine no São Paulo. Isso seria muito especial, porque foi lá onde ela começou a carreira, ela é São Paulina, né? Ela tem uma ligação muito forte, mas eu vou entender perfeitamente, por exemplo, se ela quiser terminar a carreira, sei lá, no time da Bahia ou no São José, que também foi um clube do qual ela teve um período muito especial também, na Libertadores. Enfim, ela fala isso, né? Ela valoriza muito essa primeira Libertadores que ela ganhou no São José, né? Uma atleta que já ganhou medalha de prata, saca? Foi bastante reconhecida no mundo aí. Recentemente teve uma passagem pelo PSG muito marcante também. E teve uma homenagem muito bonita das torcidas do PSG, né? As ultras, né, do PSG, quando se despediu. Enfim, eu honestamente sou suspeitíssimo para falar de Formiga. Tá no meu hall ali dos grandes nomes do esporte, junto com o Cici, junto com a Kátia Silene, mas a Formiga, no futebol quer dizer, né? Mas a Formiga, ela tem um fator que ela transcende o futebol, ela vai além do futebol. A gente está falando de uma atleta que atuou durante 20 anos em sua plenitude, né? Disputou 7 Copas, 7 Olimpíadas, precisa falar de um ser desse, né? Legal. Só para a gente já encerrar, Léo, quais são as considerações finais? Minhas considerações finais é isso, é um agradecimento mesmo ao Rafa pela oportunidade, um agradecimento também a todos aí para poder falar de futebol feminino, falar um pouco das questões aí que teve de preconceito, da proibição, e de hoje está dando a volta por cima. É um exemplo, acho que para todo mundo, não só para as mulheres, de como é importante ir atrás das coisas, insistir. Eu acho que isso é muito legal, assim, e bom ver a história sendo feita. Eu acho que é isso, mas um agradecimento aí para o Rafa e parabéns pelo trabalho. Obrigado mesmo. Tainá, quais são as considerações finais, Tainá? Muito obrigada, Rafa, por aceitar participar dessa entrevista. Que pena. Não serve. Mas, Rafa, brigadão, cara, por estar participando com a gente, estar disponibilizando esse tempo para estar falando com a gente aí, tá? Brigadão mesmo. E vamos marcar mais vezes. Foi muito bom o bate-papo e fluiu bastante coisa, deu para esclarecer bastante coisa também pra gente. Não, podem contar comigo, gente. Eu gosto mesmo, às vezes tem a dificuldade do tempo, mas sempre que me convidam eu faço questão de estar, porque eu gosto de falar sobre futebol feminino. Eu assim, sou muito grato quando dão esse espaço também, né? Canais como os de vocês e vários outros canais independentes dão esse espaço. É muito comum eu falar com estudantes que estão concluindo cursos e querem abordar o futebol feminino. E eu acho que quando você aborda o futebol feminino nas academias, por exemplo, né, a gente tem mais embasamento ainda, né, da história que não foi contada. A história, de certo modo, a gente está redescobrindo, né, no futebol feminino, futebol jogado por mulheres, enfim. Então, eu agradeço bastante o convite, obrigado mesmo, podem contar comigo, e é isso. Qualquer coisa, me chame nas redes sociais aí, que a gente está conversando o tempo inteiro, e só me permite fazer só vender um peixinho rapidinho. Opa, Amanhã, no canal do Planeta Futebol Feminino, às 20 horas, né, a gente vai ter a última edição do PFF ao vivo, a gente vai fazer um comparativo aí das equipes que terminaram em alta, terminaram em baixa, vamos falar um pouquinho da Ladies Cup também, e também nessa semana, sexta-feira, a última edição do podcast do Planeta Futebol Feminino na Central 3, a última edição da temporada, com a Helene Trevisan, narradora, e com a Maria Pereira, comentarista. A gente, né, tá junto nesse podcast aí. A gente vai falar também sobre o ano do futebol feminino por um outro aspecto aí, sobre atletas, sobre lembranças e tudo mais.
Então fica aí o convite para vocês, tá bom? Bacana. Obrigadão. Léo, uma boa noite, brigadão, meu querido. Até a próxima. Todo mundo que nos assistiu aí também, brigadão pela audiência, tá? Manda um beijo pra Abraço. Tainá também, que acabou no... Pode deixar. Brigadão, Rafa. Brigadão, Léo. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado.